O samurai e o dragão interior. Há muito tempo, quando o vento ainda falava com as montanhas e o silêncio tinha forma, um homem caminhava sozinho por entre os vales da névoa. Ele usava uma armadura gasta, manchada pelo tempo, e levava nas costas uma espada que já não brilhava, porque o aço só reflete o que há dentro de quem o empunha. Chamavam-no de samurai sem nome, não porque tivesse esquecido quem era, mas porque escolhera abandonar tudo o que o prendia ao passado: títulos, glórias, vitórias, amores, rancores. Ele não buscava mais guerra, buscava paz. Mas há uma verdade cruel que poucos têm coragem de encarar. A paz não está nas montanhas, nas folhas ou nas orações. Ela se esconde dentro de nós. E às vezes, para encontrá-la, é preciso travar a pior batalha de todas. Certa manhã, o samurai subiu até o pico mais alto que seus pés suportavam. O céu ardia em tons de cinza e ouro. As nuvens dançavam como fantasmas de antigos inimigos, e o vento, sempre o vento, sussurrava como se tentasse dizer algo, ou talvez zombar dele. Foi ali, diante de um lago que refletia o mundo como um espelho, que ele viu algo diferente. No reflexo não estava seu rosto, estava um dragão. Mas não era um dragão de lendas, não tinha escamas nem asas. Era um dragão feito de lembranças, medo, orgulho e culpa. Um dragão nascido das feridas que ele tentou esconder de si mesmo. O dragão rugiu e o som ecoou dentro do peito do samurai. Ecoou como o grito de todas as batalhas que ele travou sem entender o porquê. E então ele compreendeu. Aquela criatura não era um inimigo, era ele mesmo. O dragão avançou, cuspindo fogo que não queimava o corpo, mas sim a alma. O samurai sacou a espada não por instinto, mas por desespero. Cada golpe que dava, cortava apenas o ar. Cada movimento o cansava, o envelhecia, o fazia lembrar das vezes em que lutou sem motivo. Mas o dragão não o atacava, apenas o olhava, com olhos de compaixão e raiva ao mesmo tempo. E ali, no meio da tempestade que nascia entre céu e coração, o samurai caiu de joelhos. O silêncio que veio depois foi mais pesado que o som da guerra. Ele olhou para o reflexo e percebeu que o dragão não desapareceria enquanto ele não aceitasse o que estava vendo, porque o dragão era tudo o que ele tentou esquecer. O garoto que sonhava com honra, o homem que matou por dever, o amigo que falhou, o amor que perdeu, o medo de não ser suficiente. O dragão era o espelho daquilo que ele negou ser, e enquanto ele o negasse, o dragão rugiria para sempre. Então, o samurai fez o que nunca tinha feito: baixou a espada, não por fraqueza, mas por sabedoria. Ele caminhou até o reflexo e tocou a água. A superfície tremeu e o dragão rugiu uma última vez, mas dessa vez o rugido soou como um chorro. A água se acalmou, o fogo cessou, o vento parou. E naquele instante, o samurai percebeu que não há vitória maior do que aceitar o inimigo dentro de si. Porque quem luta contra o próprio ego nunca vence, mas quem o compreende encontra a liberdade. O sol começou a nascer atrás das montanhas e os primeiros raios tocaram seu rosto cansado. A espada, agora cravada na terra, refletiu uma nova luz, não de glória, mas de serenidade. O dragão, que antes parecia uma fera, agora era apenas uma sombra que se dissolvia entre as nuvens. O samurai respirou fundo. Pela primeira vez em anos, respirou sem medo. Ele caminhou em silêncio, sem olhar para trás. O caminho era o mesmo, mas os passos não. Porque quando o homem vence a si mesmo, o mundo inteiro muda, não por fora, mas por dentro. E assim, o guerreiro sem nome deixou de ser apenas um samurai. Tornou-se um símbolo, um lembrete de que a verdadeira guerra é travada no coração e a verdadeira espada é a consciência. Nas montanhas, o vento voltou a soprar, mas agora ele já não trazia vozes do passado, trazia paz. E o samurai seguiu, sem pressa, sabendo que não há destino maior do que caminhar em direção a si mesmo. O dragão cósmico e a jornada do retorno ao silêncio. O corpo do samurai sem nome não havia meramente parado sobre o pinheiro torto. Ele havia entrado em um estado de samadhi final.
o último estágio da meditação, onde a consciência individual se funde com a consciência universal. A matéria de seu ser, transmutada pela alquimia da aceitação, não podia mais ser contida pelas leis ordinárias do tempo e da decadência. A prova da pérola, no centro exato do pinheiro, no nó onde seu tronco se fundiu com o galho-espada, começou a pulsar uma luz âmbar, morna e constante. Essa luz não era apenas uma visão, mas uma emanação da pérola do dragão, o símbolo alquímico da sabedoria eterna que o dragão, o inconsciente primordial, guarda e, uma vez aceito pelo guerreiro, o ego consciente, libera. A pérola não era um objeto, era o núcleo do despertar, o satori tornado físico. Ela irradiava uma energia picante e vigorosa que transformava o medo em excitação pela vida. Os peregrinos que vinham à árvore do samurai não viam mais apenas a árvore, mas uma biblioteca viva da experiência humana e de sua redenção. O sermão das 4 estações, com o passar dos séculos, porque o tempo para a árvore do samurai era apenas uma folha caindo, a história se tornou lenda, e a lenda, Dharma. O pinheiro ensinava sem falar, seguindo os 4 princípios da existência integrada. A estação da luta, inverno, o pinheiro suportava a neve e o vento mais cruéis sem mover o galho-espada. Ensinava que o conflito interno, o dragão, não deve ser negado. Ele é o crio necessário que força as raízes a se aprofundarem, a disciplina férrea que gera a resiliência. O samurai non-neme nunca eliminou a capacidade de lutar. Ela direcionou para a resistência quieta. A estação da compaixão, primavera, a cada primavera o galho-espada florescia com flores de cereja róseas e intensas. Ensinava que a dureza da espada deve ser equilibrada pela ternura da flor, o Jin do Bushido. A verdadeira força reside na vulnerabilidade e na capacidade carinhosa de amar a própria transitoriedade. O toque picante do vento que sacudia as pétalas era a lembrança de que a vida é curta e, por isso, precisa ser amada com fervor. A estação da ação, verão, as raízes da árvore, vastas e entrelaçadas, tornaram-se uma rede de apoio invisível sob a vila. O pinheiro ensinava que a iluminação, o satori, não é um isolamento, mas a responsabilidade inata de sustentar o mundo com a quietude do seu próprio centro. A ação sem ação do samurai era o seu maior legado, um constante estado de serviço desinteressado que provinha de sua plena aceitação. A estação da sabedoria, outono. As agulhas do pinheiro caíam, mas não morriam. Elas fertilizavam a terra e garantiam o próximo ciclo. Ensinava a sabedoria do vazio, Shunyata. O samurai percebeu que para ser tudo, ele precisa primeiro aceitar ser nada, o vazio. O dragão era o medo de não ser, e a espada era a ilusão de ser. Ao abraçar o pinheiro, ele se tornou o ciclo, a totalidade. O chamado final e o eco infinito. Milhares de anos se passaram. O pinheiro torto virou montanha e o galho-espada virou uma cicatriz luminosa na paisagem. A consciência do samurai não estava mais presa à forma do pinheiro. Ela se tornou a voz silenciosa do próprio ar que soprava entre as rochas. O seu lamento final não foi escrito, mas codificado na experiência de quem alcançava o topo da montanha. Ali, onde o vento tentava zombar dele no início, o viajante finalmente escutava a canção da quietude. O som não era a ausência de ruído, mas a coexistência harmoniosa de todos os ruídos. O rugido do dragão, o murmúrio da água, o grito da luta, a risada da aceitação, em uma sinfonia de perfeita desordem. O picante do caos e o doce da ordem se tornavam um. E o viajante, ao olhar para o seu próprio reflexo na poça de chuva, não via um dragão, nem um guerreiro. Via um caminho que ele era, que ele sempre foi e que ele sempre estaria caminhando, porque o guerreiro sem nome não morreu. Ele se tornou o caminho imenso que convida cada alma a caminhar em direção ao centro de si mesma. A espada cravada na terra é o leme eterno que aponta para uma única e grandiosa verdade. A batalha final não é para conquistar o mundo, nem para domar o medo, mas para finalmente dar as mãos ao seu dragão interior e com ele flutuar na totalidade do ser, um ato de amor cósmico, corajoso e absolutamente completo.
A história do samurai e do dragão interior não termina. Ela apenas começa em cada coração que escolhe parar de lutar contra si mesmo.